Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Versículo 4. Então Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Versículo 6. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, enquanto Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Não perca Jesus de vista. Mas o que tem a ver isso com Elias e Eliseu? Tem tudo a ver. Nós vamos ver ao longo do contexto que nós não podemos perder Jesus de vista. Então, não perca Jesus de vista. O objetivo dessa mensagem hoje é traçar para nós onde é que nós nos encontramos neste momento na nossa vida espiritual. Onde nós nos encontramos. Então, você, a partir de agora, começa, a cada palavra que for falada aqui, você começa a fazer uma análise da tua vida e você vai entender onde eu me situo, onde é o norte da minha vida espiritual, porque isso vai falar a seu respeito, onde você está, porque sua vida está em determinada situação e onde você vai chegar, amém? Esta palavra é marcada pelo fim do ministério do profeta Elias e a transferência desse profeta, do seu ministério, para o profeta Eliseu. Ou seja, eles aqui neste momento, antes de Elias ser arrebatado, o que acontece aqui? Deus manda Elias para alguns lugares. E o interessante é que existe uma palavra pela passagem de 3 lugares, que é: fique aqui. Fique aqui. A Bíblia não explica porque Elias falou para Eliseu: fique aqui. Mas pelo estudo que nós vamos buscando, tudo aquilo que nós vamos entendendo através da palavra, através do que o Espírito Santo nos revela, eu entendo que o que aconteceu aqui era o final dos testes para que Eliseu fosse aprovado. Aprovado como? Como representante de Deus na terra, porque profeta é boca de Deus na terra, amém? E é interessante aqui também, que cada fique aqui, Eliseu, ele dizia: não, eu não vou ficar, eu vou. Então eles passaram de Gilgal para Betel, depois foram para Jericó, depois foram para o Jordão, atravessaram as margens do Jordão, através do milagre, onde o profeta toca as águas e eles passam, como aconteceu com o povo do Egito, lá onde Moisés tocou as águas, o Jordão também se abriu, e eles passaram em terra seca. Hoje o rio Jordão, ele é um rio
que não é tão caudaloso, ou seja, ele não é tão largo, mas há muitos anos atrás ele era 50, 60 vezes maior do que ele é hoje. Então ele já foi um rio caudaloso. Isso é por conta da região, da irrigação, da erosão, uma série de fatores que fizeram com que o Rio Jordão ficasse mais estreito. Então eles partem de Gilgal para Betel. Só que nesse início, aqui em Gilgal, o que acontece? O profeta já diz de início para Eliseu: fique aqui. E ele diz: não ficarei. Gilgal, ele tem um significado muito importante na vida do povo de Deus, na vida do profeta Eliseu, como também do profeta Elias, porque Gilgal ele significa aliança e transição. Aqui em Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Deus quando atravessaram o Jordão. Eles também atravessaram em solo seco. Mais uma vez se abre o rio através de Deus, Deus abre para que eles passassem, assim como foi também no Egito, no Mar Vermelho. E aí o que acontece aqui? Aqui também tinha a escola de profetas. A escola de profetas era situada aqui em Gilgal, onde muitos receberam as ministrações para se tornarem pessoas preparadas para levarem a palavra de Deus para o povo. Então tem um significado muito, muito forte. Só que, por que ficar em Gilgal? Gilgal, ele marca o início de uma aliança para Eliseu. Eliseu, há pouco tempo atrás, desta passagem, ele abandonou a sua vida secular. Ele deixou para trás os seus pais, ele deixou para trás o seu trabalho, ele deixou os seus bens, ele deixou tudo para trás. A partir do momento em que Elias o elege como um discípulo, só passando a capa por cima dele, ele já entendeu. E nesse início, foi quando eles começaram a firmar essa aliança. Ou seja, todos nós passamos por o início. E isso representa aqui nas nossas vidas espirituais a nossa transição do mundo secular para o mundo espiritual. Quando nós chegamos na igreja, quando nós começamos a ter um entendimento melhor da palavra, quando nós começamos a buscar o Senhor. Imagina só se Eliseu, ele fala para Elias assim: não, eu vou ficar. O Senhor está dizendo, fique aqui, eu vou ficar. Ele estava jogando tudo a perder. Ele já tinha deixado para trás aquilo que ele tinha como trabalho, família. Ele abriu mão de muitas coisas. Então ele ia abrir mão mais uma vez, além do que ele abriu mão lá atrás, ele abriria em Gilgal mão do seu ministério. Só que ele tinha um entendimento diferente. Por quê? Porque ele não queria perder quem? O mestre de vista. E ficar em Gilgal é o mesmo que perdermos Jesus de vista. Quantos já não chegaram aqui, aparentemente, pessoas que iriam frutificar, e resolveram ficar para trás? Abriram mão das suas vidas espirituais e não deram continuidade a ela. Ficaram em Gilgal, mas jogaram o quê? O mestre de vista. Abandonaram o mestre de vista. Porque todo início é igual quando nós estamos estudando para concurso. Todo início é difícil. Se você está estudando para concurso ou para qualquer outra coisa, o primeiro mês é crucial na vida de um estudante. Por quê? Você vai vencer o cansaço, você vai vencer a falta de disciplina muitas vezes, porque é um início, você vai promovendo para a tua vida. Mas se você abandona logo no início do processo, você perdeu o teu alvo, que era passar no concurso. Assim é também na nossa vida espiritual. Nós perdemos.
E nós perdemos essas primeiras experiências com Deus. E quantos não fazem isso e não têm esse entendimento? E aí são pessoas que muitas vezes você vai atrás, você liga, você busca a pessoa, a entender por que a pessoa não está voltando, e ela é cheia de desculpa. Eu estava indo para a igreja, mas a minha prima me ligou e eu fiquei no telefone com ela. Eu estava indo à igreja, só que me bateu um cansaço, aí é a preguiça. Eu estava indo na igreja, mas sei lá, acho que não é para mim, é o desinteresse. Eu estava indo à igreja, mas me convidaram para uma festa. Me convidaram para uma festa, os atrativos do mundo. Então a pessoa, ela é cheia de desculpas. Mas, se você pula essa etapa, se você pula a etapa de onde você está fazendo uma aliança com Deus, buscando isso para a sua vida, você pode não conseguir recuperar mais. Porque nós vamos entender ao longo da mensagem que o reino de Deus é movimento. E se nós não estivermos no movimento de Deus, simplesmente nós perderemos o mestre de vista. E é interessante que há muitas pessoas que elas estão fingindo para si mesmas. Elas não fingem para o pastor, elas não fingem para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, mas elas estão fingindo para elas mesmas. Fingem que estão bem espiritualmente. Ô meu irmão, você está sumido, como é que está? Não pastor, eu estou tudo bem, eu e Deus estamos um com o outro assim forte. Mentira, está fingindo e mentindo, porque nós, se entrarmos em uma zona de conforto, nós simplesmente não conseguimos nem orar para dormir, nem agradecer o alimento, nem na primícia do dia ao acordar fazemos uma oração, porque nós conhecemos o ser humano, nós somos assim. A zona de conforto nos atrai, e se nós não tivermos essa disciplina, não adianta ficar mentindo. Eu estou muito bem com Deus, sem corpo, sem palavra, sem oração, sem jejum, você não é nada. São as únicas armas que nós temos, espirituais, que nos fortalecem, que nos dão entendimento, que todas essas coisas nos dão direção, e nós não buscamos, nós somos anêmicos espirituais, simplesmente isso. Então fingem que estão na igreja, fingem ser da igreja. Já encontrei pessoas que falam assim: ó pastor, eu continuo lá, hein? Lá onde, meu irmão? Lá na comunidade cristã em Campo Grande, mas tem 3 anos que eu não te vejo. Não, mas eu sou de lá, eu sou membro lá. Está fingindo para ela mesma. Ela não está na igreja. E outra coisa, estar na igreja é diferente de ser igreja. Estar na igreja você só ocupa espaço, ser igreja é diferente. Você é movimento de Deus. Amém? E aí, finge estar bem espiritualmente, mas na verdade, quem fica em Gilgal, perde o mestre de vista. E ali enterra todo o esforço inicial de uma grande jornada que vem pela frente. Porque simplesmente Deus poderia falar para Elias assim: vá até o Jordão, porque Gilgal até o Jordão 7 quilômetros, mas fez ele dar uma grande volta e voltar ao Jordão. Ou seja, Deus poderia ter feito isso, mas não, Deus estava provando ainda, testando a persistência do profeta Eliseu. A persistência, a disciplina, se aquela aliança realmente iria ser firmada até o fim, custasse qualquer coisa. Mas custou muito para o profeta, e ali ele não poderia voltar mais para trás. Não tem ocasiões na vida da gente que a gente não consegue mais olhar para trás, voltar? Não tem como, nem se você quiser. E é assim que a gente tem que tratar. Avançamos na obra, avançamos na palavra, avançamos em Deus, avançamos na nossa vida espiritual. Não admite, quando você pega no arado, a palavra diz: pegou no arado, não olha mais para trás.
Se você olhar para trás, você vai cair e vai ficar aí. E assim nós temos que seguir. Então, eles chegam em Betel. Gilgal ficou para trás. O profeta Eliseu não perdeu o profeta Elias de vista. Amém? E Betel significa casa de Deus. Jacó, quando ele usurpou a primogenitura do irmão, ele fugiu. E o primeiro lugar que ele se deitou, em uma pedra, foi aqui, onde ele nominou de Betel. Jacó, no alto da madrugada, tem um sonho. O céu se abre, ele vê uma escada e os anjos estavam subindo e descendo. Olha só, os anjos não estavam estáticos, parados, ao lado do trono de Deus. Eles estavam subindo e descendo, ou seja, em constante movimento. O céu não para. O céu não para, o inimigo também não para. O inimigo é astuto, ele não para. Enquanto nós estamos dormindo, o inimigo está trabalhando ao nosso desfavor. Só que o céu também não para. Amém? E qual o significado da palavra Betel? Casa de Deus. Olha como esse significado é forte. Casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Eu mesmo hoje eu não me vejo sem estar na casa de Deus. Mas há quem rejeite estar na casa de Deus. Mesmo tendo oportunidade, está rejeitando ficar na casa de Deus. Não quer ficar na casa de Deus. Só que em Betel, que é a casa de Deus, também tem problema. Mas como na casa de Deus tem problema, tem o problema interno. E o problema não é Jesus, que é o protagonista de toda a história. Não é, nunca será. O problema somos nós, que somos os protagonistas do corpo. O problema está conosco. Por quê? Porque muitas vezes nós somos aquele super-herói, com a cueca em cima da calça, capa e o símbolo SSS. SSS, que super-herói é esse? Sentado, sossegado e salvo. É o super-herói sentado, sossegado e salvo. Quem está em Betel, nós vamos entender por que sentado, sossegado e salvo. Porque quem está em Betel já passou por Gilgal. Já deixou muitas coisas de menino para trás. Já está conseguindo ter um amadurecimento. Já está mais maduro. Já entende o chamado, já entende muitas coisas da palavra, já entende aquilo que nós devemos fazer, já entende que não é legal mentir, já entende que é importante congregar, já entende muitas coisas, já entende que aquilo que a gente profere pode trazer bênção ou maldição, já entende muitas coisas. Só que o que ocorre aqui é que mesmo com essa base espiritual, o irmão e a irmã estagnou, está confortável demais na casa do Senhor, sentado, sossegado e salvo. Só que não percebe porque a vida está empatada, porque está dando errado muitas coisas, porque muitas portas não se abrem, porque está com algumas doenças, as pessoas estão com algumas doenças psicossomáticas. Lógico que depressão tem explicações de reações químicas do corpo, tudo, mas está tudo atrelado. Nós vamos entender que está tudo atrelado, todas as saúdes do corpo estão atreladas. E consequentemente, está tudo 0 a 0, ou ruim. Mas por quê? Porque nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. Não é só chamado de pregador, de levita, de quem trabalha na mídia. Não, temos chamado. E esse chamado se estende à nossa casa, esse chamado se estende ao nosso trabalho, esse chamado se estende a todas as áreas, e principalmente na igreja, onde nós somos ministrados e administrados. E também aprendemos a ministrar e administrar. Só que muita gente não se tocou disso ainda.
E aí fica reclamando. Eu sei que muitas pessoas estão se perguntando: por que, meu Deus, a minha vida não muda? Meu irmão, tem gente que nem o inimigo está incomodando mais, porque se o inimigo está te incomodando, pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa para o reino. Você está movimentando a sua vida espiritual, porque ele não quer que você movimente. Mas tem irmão que até o inimigo já abandonou, já é meu, já ganhei. E assim, sempre eu costumo dizer o seguinte, que só existe dois lados, o céu e o inferno. Quem está em cima do muro não está no céu. A dúvida produz inferno. Ai, pastor, isso é muito difícil, que palavra dura. Mas, meus irmãos, se nós não tivermos um entendimento acerca disso e sermos muito claros naquilo que nós falamos, os irmãos vão cair. Então isso aqui é para despertar o nosso entendimento, para nos fortalecermos, para nos tornarmos uma igreja avivada, forte, uma igreja forjada na palavra. Senão, nós vamos ser só mais um. Estamos na igreja, não somos igreja. E isso se dá por quê? Porque a pessoa já tem todo esse entendimento, está aqui SSS, e ela não está promovendo a obra, ela não está promovendo a sua própria vida espiritual, ela não quer saber de mover uma palha. Ela sai da igreja, ela deixa o copo que ela pegou para tomar água em cima do banco, o chiclete grudado embaixo da cadeira. Não tem a responsabilidade nem mesmo de fazer isso, de pegar o copinho que tomou água e colocar lá no chão. Isso é raro acontecer aqui, mas eu, como trabalho viajando, eu visito muitas igrejas e eu observo muitas coisas que acontecem, e acontece muito isso. A pessoa não entendeu ainda o que é ser servo, o que é servir Jesus, não entendeu. Quando nós entramos desta porta para cá, nós temos que ligar uma ignição do nosso coração em amor. Cara, eu estou na obra, eu estou aqui, eu posso estar aqui, que amor estar aqui, como se fosse o primeiro amor, ter o prazer de estar na casa de Deus, falar, gente, que louvor, que pregação, que palavra, que ministração, que oração, que movimento é esse? E isso vai transformar a nossa vida. O que acontece muitas vezes é que nós somos atores nas nossas vidas. É o famoso hipócrita. Hipócrita não é um palavrão, tá? Hipócrita vem de hipócrisis, na origem da palavra. E hipócrita era o quê? Eram os atores da época, dos teatros que existiam. E aí eles colocavam uma máscara e eles faziam representações. Então é chamado de hipócrita. E atualizando isso são os atores. Então tem gente que quando está em cima do altar aqui, estou dando um exemplo, tá? Ele é o pastor, ele é o ministro de louvor. Aí quando ele desce aqui, ele é o irmão. Aí quando vai lá para fora, ele deixa essas coisas para cá, e ele é o pai, o homem trabalhador, o mundano. Ou seja, em cada lugar que ele pisa é um palco, e é uma arte que ele vive representando em sua vida. Então ele vive de representações, e se esquece que nós temos a saúde física, mental e espiritual. Eu não sou o André da igreja e o André do trabalho, o André que está lá no mundo trabalhando, sendo pai, sendo marido, sendo um filho, sendo um amigo, sendo uma pessoa. Eu sou lá aqui eu sou ungidão. Não, eu sou o André, tanto o André secular como espiritual, porque as pessoas costumam fazer uma divisão, sua vida secular, sua vida espiritual. Não, é uma só, está tudo interligado, porque se sua vida espiritual vai mal, meu amigo, você pode fazer uma análise, está tudo ruim, tudo, ou 0 a 0, ou as coisas patinam. Muitas pessoas estão igual o carro em atoleiro, sua roda fica rodando, o diferencial está preso, aí fica tentando acelerar e não dá em nada.
Não dá em nada. Então tenha essa, você está em Betel, mas você precisa estar em movimento. Não use a minha palavra para dizer, pastor, disse para não ficar em Betel na casa de Deus, não. Não deturpe a minha palavra. Porque os enfermos somos nós. Não é a igreja, não é Jesus. A igreja, Jesus, o Espírito Santo, Deus Altíssimo, sempre serão sadios. Nunca serão doentes. É o corpo que está doente. E quando um órgão do corpo está doente, os demais ficam afetados. Vai ter uma dor no ciático para você ver. Você nem lembra que respira, que tem dor, que tem coração, que tem pulmão, que tem estômago, que tem fome, porque a dor de uma localização, ela compromete as demais. Compromete. E olha só, você quer ver? Eu vou fazer uns questionamentos, você responda na sua mente aí, para você ver como a sua vida espiritual está. Quantas pessoas você trouxe para a igreja este ano? Quantas pessoas? Quantas pessoas você pregou a palavra esse ano? Outra. Quantas pessoas alcançaram o caminho de Jesus através da tua vida? Quantas? Não estou dizendo assim, trazer só aqui na igreja. Não é isso. Quantas pessoas foram direcionadas para uma casa de oração, uma igreja do Senhor, que você direcionou essa pessoa? Quantas? Quantas pessoas têm procurado você porque enxergam em você um bom conselheiro em Deus? Quantas pessoas estão te procurando? Quantas pessoas? Respondam para si mesmos, sejam honestos. Quantas pessoas vocês têm ministrado aquilo que vocês têm aprendido da palavra? Quantas? Nenhuma, pastor. Então, eu sinto lhe informar que você é uma pessoa estéril. Você é uma ovelha estéril. E não é o pastor que está doente. É você que está doente e está recusando o remédio do pastor. É você que está doente e recusando o remédio do pastor. É triste esta constatação. É triste. Embora você esteja muito confortável, está tudo muito bem, mas você é estéril. Esterilidade não agrada a Deus. Não agrada. Ide e fazei discípulos. Não está falando pastor Anderson, pastora Karen, ide e fazei discípulos. Não, é todo mundo. Quantas pessoas estão precisando do Senhor? Quantas pessoas afastadas? Quantas pessoas em um quarto escuro trancado sofrendo? Quantas pessoas precisando de uma oração? Quantas pessoas precisando de um alimento? Quantas pessoas precisando de uma Bíblia? Quantas pessoas precisando de uma luz de direção? Quantas? Quantas pessoas? A zona de conforto em Betel também mata. Nos torna religiosos. Nos torna estéreis. Porque se está tudo bem para mim, que se dane os outros. Aí eu vou dizer para você assim: Betel, se você não souber administrar Betel, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um papa bênção. Eu mesmo, e mais um pouquinho de eu mesmo, e eu vou falar até assim, em mim mesmo, e si mesmo, tudo mesmo eu, tudo atrapalhado, tudo eu, e isso não é evangelho, nunca será evangelho. Evangelho é boa semente, é semente para ser lançada, é semente para ser plantada, é semente para germinar, crescer e frutificar. Essa é a boa semente. Evangelho é transformação de vida. Se você não está transformado em nada em Cristo, em nenhuma área da sua vida, sinto muito para você. Você está fingindo para si mesmo. Você é sabor crente. Sabor cristão. Só está no sabor. É aquele chocolate que te engana. Você vai comer lá, ele, sabor chocolate. Não, rejeita, não aceita sabor chocolate não. Eu quero comprar um chocolate mesmo.
É isso que eu quero para a minha vida. Não quero nada paralelo, quero tudo original. A garantia sou eu. Não. Nada de garantia sou eu. A garantia é Jesus. Esse garante. Amém? Estão entendendo o peso disso? O peso que é sair da zona de conforto? E se nós não temos Deus nos abençoando, aí sim que nós vamos continuar perdendo as oportunidades. Perdendo. Pastor Anderson fala uma coisa aqui que eu acho muito engraçada e eu sempre lembro, que a oportunidade é um cara pelado em cima de um cavalo bem rápido, cavalo de fogo, e está cheio de manteiga no corpo. Você não pular e dar um pescoção nele, cair, rolar com ele, segurar, você vai perder a oportunidade, porque não é uma coisa fácil. Me fala uma coisa que é fácil na vida, que faz você produzir, faz você crescer, faz com que você ande, que você siga em frente, que você alcance objetivos, que você torne a sua vida financeira melhor, que você torne a sua saúde melhor. Perder peso não é fácil não, tem que malhar todo dia. Ser um atleta, você tem que ter preparo físico, senão você vai ficar para trás no campo. É didática, a vida em Cristo é didática. Deus está nos ensinando o tempo todo, mostrando para a gente o tempo todo o que nós temos que fazer, só que você continua insistindo ainda em estar no SSS, sentado, sossegado e salvo. Eu tenho a minha capa da salvação, né? A minha cueca por cima da calça da segurança e tá tudo bonito. E isso é simplesmente lamentável. Lamentável. Então, se você quer sair dessa zona de prejuízo, ou de 0 a 0, você tem que movimentar em Betel. Por isso que Deus fala para Elias, agora você vai para Jericó. Aí a coisa vai apertando. Você vai para Jericó. E aí ele fala assim para Eliseu, fique aqui. Olha, profeta, em Gilgal eu disse não. Aqui é muito bom estar. Aqui tem uma história. Aqui tem uma presença de Deus. Mas a presença de Deus também nos segue. A presença de Deus também está conosco. E eu não quero te perder de vista. Porque eu tenho certeza que tem algo para mim a partir de ti. É por isso que nós não podemos perder Jesus de vista. Porque tem algo em Cristo que é excelente para nós. Porque um dia, tudo isso aqui, um dia essa igreja não vai mais existir aqui. Ela vai existir em outro lugar. O tempo vai passar, aquela casa que tem lá no teu bairro vai ser demolida e vai ser construído um prédio. Então tudo é passageiro. Nós corremos muitas vezes atrás de vento. E esse vento é num mundo passageiro, onde, a traça e a ferrugem corroem. E aí às vezes a gente não para analisar. Por isso que é importante nós estarmos aqui, porque você senta aí nesse banco e é colocado a pensar. É colocado a pensar. Porque lá na frente você não vai poder reclamar, se você continuar insistindo no erro. E o pior é que tem gente que não quer ficar em Betel, não é o fique aqui em Betel, é fique aqui em outro lugar que não seja nem a casa de Deus, pior ainda. Pior, muito pior. Então, sai dessa esterilidade. Deus hoje está trazendo para a tua vida uma semente de fertilidade. Fertilidade em tudo que você for fazer, em todas as áreas da sua vida. É casamento restaurado, é vida financeira restaurada, vida espiritual de pé. É aquela possibilidade que você acha, não, eu nasci para ser árvore seca. Não, Deus não está falando isso ao seu respeito, porque Deus te enxerga como uma árvore frutífera. Eu nunca vou arrumar ninguém para mim decente. Não, Deus tem uma pessoa para você decente, sim. Essa oportunidade nunca vai dar. Pode ser que essa não seja para você, mas Deus tem uma oportunidade grandiosa para você.
dentro daquilo que você pode suportar e carregar. Que não adianta você pedir um carro e nem carteira de motorista você tem. É pedido de tolo. E Betel é uma forja também. Só que Betel, quando eu digo Betel, não é a casa de Deus. É a transformação dentro da casa de Deus. Betel tem que continuar. Você não pode ficar parado em Betel. Você tem que dar continuidade na sua vida espiritual. E ela vai refletir em todas as áreas da tua vida. Porque muitas vezes o crente passa pelo deserto e a única coisa que segura ele pelo fio da barba, pelo fio do cabelo, pelo fio do bigode, é Jesus. Aí quando nós temos a certeza que Ele era o suficiente para nós. E nós passamos por muitos desertos. Os momentos de monte são para nos refrigerar, porque logo em seguida vem outro vale. Porque se você não passar pelo vale, você não vai crescer. E é por isso que nós vamos entender por que eles chegaram em Jericó. Amém? Jericó, para o povo de Deus, significa um grande obstáculo. Mas também foi uma superação de um grande obstáculo. Porque Jericó é um lugar onde o povo de Deus teve um dos maiores confrontos da história bíblica. Porque não dependia mais do povo guerrear. Não foi a força do braço. E muitas vezes nós estamos enfrentando a muralha com a força do nosso braço, coitadinho de nós. É murro em ponta de faca, é murro em parede de concreto. Não dá. E mais uma vez em Jericó, imagina só em Jericó, onde Deus abominou. O profeta Elias falou assim: fique aqui. Eliseu falou: não, eu vou te seguir. E Jericó não tinha qualquer muro, não, era muralha. Tinha casas construídas em cima do muro. Imagina a largura desse muro. Só que, como eles venceram? Como o povo de Deus venceu e superou? Deus coordenou a vitória, primeiro de tudo. Depois, foi com obediência e fé. Porque sem obediência e sem fé, nós não superamos em Deus nada. Você quer superar esse obstáculo que você está vivendo aí na tua vida? Então, meu irmão, obediência e fé. Porque fé te fortalece a esperar, né, pastora Karen? Salmo 144. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Ele vai te arrebatar desses problemas. Ele vai te arrebatar daquilo e vai te colocar no lugar onde você pode se desenvolver. Onde você pode alcançar coisas nele. Para você trabalhar naquilo que você foi chamado para fazer. É sobre isso. É sobre isso. E olha só. Então, você está passando pelo mar de problema? O muro dos problemas? Lembre-se desta passagem. Em Jericó. Que foi com coordenação de Deus e obediência e fé do povo. Ou seja, a parte de Deus dele, Deus sempre faz a parte dele. Só que nós temos que fazer a nossa. E aqui nós já temos o entendimento espiritual mais reforçado. Porque nós vamos para uma batalha de um inimigo que está dentro da muralha que a gente não enxerga. E muito perigoso. E aí o que acontece? Do primeiro ao sexto dia, os sacerdotes vão à frente, o exército vai atrás e eles dão a cada dia, até o sexto dia, uma volta em silêncio. Mas com certeza em espírito de oração. Está dando a voltinha aí na muralha dos problemas? Está dando a voltinha?
Deus na frente, você atrás, em silêncio, deixa Deus agir. Não murmure. Não murmure. E não tenta dar teu jeitinho não, que você vai se estrepar. Muito bem. No 7º dia, reuniram todas aquelas 6 voltas, e vão dar agora, além de 6 voltas em um dia só, vocês vão dar a 7ª. E em silêncio. E passando pela prova. E os inimigos lá em cima do muro, zombando. Cadê seu Deus? Tá vendo? Lembra desse inimigo aí falando para você? Cadê o seu Deus? Cadê esse Deus aí, ô Bíblia? Cadê esse Deus que você serve, Bíblia? Cadê esse seu Deus que eu não vejo a sua vida financeira andar? Cadê seu Deus que você é louco, você fez esse negócio aí, você não pode. Cadê seu Deus? Ué, mas cadê o seu Deus? E o inimigo está falando. Não tem só o silêncio que sabe aquele silêncio ensurdecedor? Que é o silêncio do deserto. Mas na prova, o professor sempre está em silêncio. Mas ele está ali, presente. E aí, está ali o inimigo, a muralha e o silêncio e Deus. O que será que Deus vai fazer? Mas vamos lá. E no final da 7ª volta, o povo do exército dá um brado e os sacerdotes tocam o chofar. Pam! E Deus, o Altíssimo, poderoso para todas as coisas, implode de dentro para fora as muralhas, sem ninguém atacar uma pedrinha. Igual dinamite, bum! E aí o que aconteceu? Tomaram o lugar. Se cumpriu o que Deus tinha como estratégia. E aí, muitos estão rodeando a muralha, murmurando, olhando para a muralha, olhando para os inimigos e estão murmurando. E aí coloca por terra tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que Deus tem para entregar. Por quê? Porque a murmuração, ela é uma atitude de ingratidão, falta de fé e de rebelião contra Deus. É abominada pela palavra do Senhor, a murmuração. Fecha sua boquinha, morde o dedo, grita dentro da panela, e fecha, pum. Faz isso, chora, Deus me ajuda, pede socorro, mas não murmura não, você só atrai maldição e vai continuar rodeando e não vai conseguir chegar ao objetivo, não vai, olha só, Provérbios 18, 20 e 21, coloca aí para mim, Cassi, vamos ver se eu enxergo lá a TV, hoje minha vista não está muito boa não, peguei estrada, então você fica muito focado, então, aqui, olha lá, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, a colheita dos seus lábios o satisfaz. Próximo. A língua tem o poder de vida e morte, quem a ama comerá do seu fruto. Então você escolhe, Deus está dando aí, produz o que? A vida e a morte, você escolhe o que você quer produzir na sua vida, a vida ou a morte. Então vamos profetizar palavras de bênção. Abençoa a sua esposa todo dia que você for dormir, eu te abençoo. Abençoa teu marido, quanto você vai dormir, eu te abençoo. Você é um abençoado que Deus me deu. Abençoa seus filhos, abençoa seu trabalho, abençoa tudo. Aí você vai ter uma diferença na sua vida. Mas Jericó tem que ficar para trás, é um lugar amaldiçoado. A murmuração é amaldiçoada. Esses obstáculos representam o quê? Obediência e fé, e não murmuração. Então, para de murmurar, para de profetizar contra a sua vida, para de fazer gol contra.
começa a profetizar lá ao amanhecer. Chega na frente do espelho, eu gosto muito de falar isso. Olha bem para a tua cara de manhã, essa cara mal lavada, porque de manhã está mal lavada, né, gente? Aí você fala assim, e aí, Andrezão, beleza? Bom, é bom conversar com a gente, viu? Isso é sinal de inteligência, não é loucura não. De vez em quando você me vê em algum lugar, estou conversando sozinho, é que eu estou conversando com Deus e comigo mesmo, me chamando a atenção. E Andrezão, beleza? Bom. Então, cuidado com o que você vai fazer comigo hoje, tá? Seu irresponsável. Olha o Espírito Santo. Presta atenção. Fala isso. Começa já chamando a atenção, para você se lembrar durante o dia. Pra você não andar por um caminho desviado, amém? E aí, ele não fica em Jericó e vão para o último lugar, o Jordão. Chegando lá, o que acontece? Eles atravessam o Jordão, certo? Porque nós lemos na palavra que o profeta enrola o manto, toca na água, a água se abre, eles passam em solo seco. Gente, eu ia adorar fazer um negócio desse, cara. Não eu fazer, mas eu vivenciar. É isso que eu estou dizendo. Que eu não sou, vamos dizer assim, eu não nasci para fazer a água dividir em duas. Dividir ao meio, não é isso. Eu estou dizendo assim que feliz daquele que pôde vivenciar. E é interessante que a palavra fala que tinha 50 discípulos curiosando. Então são todos os discípulos dos profetas que estavam lá na escola, lá em Gilgal. E eles seguiram. E eles tentavam também alertar Elias, falaram assim, seu mestre vai ser arrebatado, você sabe disso. Fica calmo, fiquem tranquilos. Ele também tinha que controlar os curiosos. Eu fiquei imaginando os curiosos lá, vendo tudo isso acontecer. Eu também gostaria de estar ali, olhando pelo menos. Se não pudesse atravessar, eu queria ver. Porque onde tem o movimento de Deus, eu quero estar. Gente, domingo, eu fui na igreja lá, onde eu estava. Quando eu vi, eu já estava jantando com o povo. Já estou amigo dos pastores, já estou lá, entendeu? Já me convidaram para isso, para aquilo, para o movimento. Por quê? Porque a casa de Deus é isso, é movimento. E eu juro, eu sentei lá no banquinho, lá no fundo. Deus foi lá e me buscou lá no banco. É sobre isso. Nós somos agentes de transformação. E não somos melhores que ninguém na casa do Senhor, mas nós temos que contribuir. Então, onde nós estivermos, nós temos que semear. E nós temos que deixar a marca de Cristo onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Pastor, que igreja você é? Que quando eu for em Campo Grande eu quero ir. Eu sou da comunidade cristã em Campo Grande. Ah, o senhor vai trazer sua família um dia aqui? Eu falei, se Deus quiser eu vou. Eu vou trazer sim. Ah, que bom, pastor. Você vem outro dia? Eu falei, vou sim, com certeza. Pode contar comigo aí que eu serei mais um. Uma cadeira já está preenchida com a minha pessoa. Que é sobre isso. É sobre isso. E aí eles chegam lá do outro lado do Jordão. E o mais interessante aqui é que o objetivo de Eliseu era não perder o mestre de vista. Olha só, versículo 9 e 10 do versículo base. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, olha só a atitude grandiosa de Eliseu, a fé deste homem, com quem diz, eu não deixei tudo lá para trás para ser qualquer um na multidão, eu quero ser boca de Deus aqui. Então, o teu tamanho vai ser direcionado, vai ser proporcional àquilo que você profetiza, àquilo que você busca em Deus, àquilo que você tem com fé, com objetivo, não coisas materiais. Não estou dizendo de coisas materiais aqui, me entendam. Por quê? Porque primeiro você deve buscar as coisas do reino para que as demais sejam acrescentadas. As coisas espirituais. Por quê? Tudo que Deus te dá não é só para você, nunca será sobre você. É sobre o quê? É sobre o reino primeiro.
E se sobrar é para você. É difícil para muitas pessoas entenderem isso. Difícil. Aí, faze de mim o principal herdeiro. Não é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 50º. É o principal. Eu não estou andando contigo à toa, meu Senhor. Eu quero. E vou firmar minha palavra contigo. Eu quero honrar a palavra. Tem gente que não vale R$1 que fala, gente. Você não acredita, a pessoa fala com você, você não acredita em 50 centavos do que ela fala. É terrível. Por isso que a palavra diz, maldito do homem que confia no homem. Principal herdeiro do teu espírito profético. Aí vem o 10, disse Elias, você fez um pedido difícil. Imagina Elias, ai, olha onde esse cara está me colocando. Eu não sou dono disso. Mas, se você me vir quando eu for separado de você, ou seja, não tira os olhos de mim. Não tira os olhos de mim. Terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Não será atendido. Só que Eliseu foi separado do seu mestre por um carro de fogo com cavalos de fogo. E nem isso foi capaz de tirar a atenção dele, da visão dele, o mestre dele. Nada foi capaz, foi como Jacó estivesse lutando com um anjo a noite toda. Você não vai sair daqui antes de me abençoar. E eu não vou perder o meu mestre de vista enquanto ele não me abençoar. Só que, ainda assim tem problema aqui. Porque no momento crucial, no momento que você vai receber uma palavra, cai alguma coisa ali no banco, todo mundo perde atenção na palavra e vai prestar atenção no que está caído no banco. Como aconteceu no início do culto. Deixa cair, deixa fazer barulho, não perde atenção, não perde. Aí eu me lembro quando eu ia para a escola, graças a Deus sempre tive notas boas, mas uma vez a diretora chamou a minha mãe na escola e falou assim, então mãe, o seu filho ele tem notas boas, mas se passa uma mosca voando, ele vira para lá e vai ver a mosca voando, e aí ele perde o conteúdo, a professora está brava com ele. E no momento crucial eu perdi aquilo. E realmente é um exemplo que cai como uma luva para nós aqui. Porque no momento em que Deus está te entregando a bênção, você chuta o pau da barraca e cai em cima do anjo. Você sai para ir ao banheiro, você sai para chupar uma bala, você sai para se distrair, você faz tudo para se distrair. Ao longo da minha caminhada eu já me disciplinei assim. Eu não quero perder 1 minuto da palavra, só se eu tiver com aquele piriri que não dá jeito, entendeu? Ainda assim, se eu estiver lá no banheiro, a antena vai estar ligada, eu vou levar o celular para assistir ao vivo, entendeu? Porque eu não quero perder, porque no momento que Deus está te entregando, você está perdendo, e parece que é brincadeira isso, não, as pessoas perdem, mas Elias nos ensina, não perca Jesus de vista em nenhum momento. Falou que é de Cristo? Opa, para tudo, não é, espera aí, irmão, o que você tem para entregar? Eu queria fazer uma oração por você, eu recebo. Peraí, o pastor está falando, peraí, vamos ver o que o pastor tem a dizer. Para tudo, por quê? Porque, olha esse louvor, vamos ouvir. É isso, é sobre isso, porque as demais coisas são acessórias. Nós estamos abandonando o principal, ficando em Gilgal, ficando em Betel, ficando nas muralhas de Jericó, e estamos esquecendo que nós vamos atravessar o Jordão e receber a nossa bênção, nossa porção dobrada. E esse é o objetivo dessa palavra. Assim como Eliseu não perdeu o mestre de vista, nem quando foi separado por
carro de fogo, com cavalos de fogo, nós também não devemos perder Jesus de vista. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Só quando a vista já não podia mais alcançar, é que ele perdeu o mestre de vista. E aí, como ele volta? Ele volta dividindo as águas do Jordão. E agora eu já vou encerrar. Está em Gilgal? Não se mate em Gilgal, não se enterre em Gilgal. Avance. Chegou em Betel, aprendeu bastante, aplica. Seja verbo. Aplica dentro de si, para que as demais coisas se transformem. Ah, pastor, não estou conseguindo viver nada de novo, porque você não se transformou por dentro. E só quem pode transformar você por dentro é Jesus. Saia de Betel. Se deparou com a muralha em Jericó? Obediência, fé e estratégia em Deus. Não use. Até porque tem crente que é assim, né? Pastor, um soco vale mais que 1000 palavras. Aí tem outro que fala: não, pastor, não é isso não. É que eu dou um boi para não entrar nessa briga, mas dou uma boiada para não sair. E não é isso. É Deus que te justifica. Nós somos justificados, nós não somos justiceiros. E aí, atravesse o Jordão também, com um ato de fé. Um ato de fé. O mais importante é não perdermos Jesus de vista. Eu me lembro bem que nós tínhamos um culto de quarta-feira na igreja, quando o prédio era estabelecido em outro lugar. Aí a pastora resolveu encerrar, aquele ali por uma questão com Deus. Ela encerrou o culto de quarta-feira. De 50 a 60 pessoas, só 2, tirando os mais íntimos, que é a liderança tal, mas dos irmãos ali, acho que inclusive era dos mais íntimos que ainda verbalizaram. Por que acabou esse culto tão bom? É igual a casa de Obed-Edom, é que infelizmente nós não pudemos dar continuidade por questões, de compromissos, de alguns outros compromissos e também compromissos na obra, mas com a graça de Deus nós vamos retornar, viu, pastor? Nenhum homem aqui da igreja veio falar, e nenhum homem que participa da casa de Obed-Edom veio falar: e aí? Quando é que vai voltar? Estão fracos, vocês estão fracos, vocês estão muito fracos. Vocês estão muito fracos. Não é brincadeira não, vocês estão muito fracos. Cara, a gente tem que abraçar aquilo com garra. Quantas experiências espirituais nós não vivemos ali dentro? Quantas coisas nós não vivemos ali, de sair todo mundo chorando, abraçado. Estava as suas esposas tudo ligando meio-dia, a gente aqui ainda. A gente tem que ter saudade desse tempo. Como o pastor diz, restaurar as antigas práticas, que são as práticas clássicas, que são as práticas que nos aproximam de Deus, que são as práticas que fazem nosso coração arder. São as práticas que nos aproximam de Deus, aquelas que faz com que nós venhamos ser férteis, que a gente venha pregar a palavra, trazer pessoas, falar para o vizinho, falar até para os passarinhos. E hoje acabou o tempo de uma igreja de pessoas estéreis. Acabou esse tempo aqui. Acabou vidas inférteis. Acabou esterilidade no meio do povo. Acabou em nome de Jesus.
E isso serve para você que também está nos assistindo. Quer acabar com a infertilidade? Sai dessa prostração. Sai desse ambiente doente e venha para um lugar que vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. Vai trazer cura para a tua vida. Vai trazer entendimento. Chega dessa prostração. Não seja vencido por preguiça, por desinteresse, pelo mundo, pelo inimigo. Não seja vencido, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus.